Para quem está acompanhando o cenário político aqui, os candidatos, as entrevistas deles, dos assessores econômicos, tem aparecido uma questão muito recorrente sobre criação de um novo tributo sobre lucros e dividendos. Se isso realmente acontecesse, qual seria o possível impacto? Vamos falar disso nesse vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino das notificações. E agora sobre essa questão de tributação, tributar lucros e dividendos. A gente tem visto muitos candidatos falarem disso, eu vi as entrevistas de todos os principais candidatos, também vi entrevistas dos seus assessores econômicos, e é meio que um ponto em comum. É um ou outro apenas que deixa isso de fora. E se a gente não consegue prever o futuro, não consegue adivinhar o que vai acontecer lá, eu acho que é mais tranquilo ficar pensando no provável acontecimento se a gente for pela via negativa. Ou seja, se todo mundo defendesse tributação sobre lucros e dividendos, é mais provável que esse cenário se concretize do que um cenário sem tributação. E qual seria o impacto para a gente que investe em bolsa de valores? Bem, vamos supor que você tenha R$100 investidos e retorne para você 10% como dividendo. Então você ganharia R$10. Isso hoje é isento de imposto de renda, porque a empresa já pagou imposto sobre isso. Se aprovasse uma tributação, provavelmente seria com uma alíquota de 15%, igual a gente vê hoje quando você realiza um ganho de capital na Bolsa de Valores, sem que seja numa operação day trade. Você vai pagar 15% do lucro como imposto. Então, ao invés de receber R$10, você receberia R$8,50. Logicamente, a Bolsa, frente a essa notícia da taxação de lucros e dividendos, não ficaria no mesmo patamar e falaria, tranquilo, caiu de R$10 de dividendo para R$8,50, vida que segue. Não, porque o valor de uma empresa, segundo a análise fundamentalista, é calculado com base na capacidade que a empresa tem de gerar lucros daqui até o infinito, trazendo valor presente por uma taxa de desconto apropriada. O que isso quer dizer? É um chute educado, um cálculo que fazem, e a expectativa de lucro futuro da empresa vai mexer nesse cálculo. Então, se a expectativa é que o lucro seja menor, porque vai haver uma taxação em cima de lucro e dividendo, o preço da empresa também vai cair. O quanto que pode cair, gente, não dá para saber, até porque não seria uma queda de uma vez só, provavelmente. À medida que a ameaça disso se tornar real fosse se concretizando, a bolsa já iria cair. Provavelmente em empresas que pagam mais dividendo, como por exemplo aquelas empresas de programas de milhas, Smiles, Múltiplos, empresas do setor elétrico, aquelas conhecidas ali como vacas leiteiras, iriam sofrer mais do que empresas que são mais focadas em crescimento e nem pagam tantos dividendos assim. Mas acho que a nossa bolsa iria cair bastante, provavelmente mais de 10%, não sei se no mesmo dia. Se fosse no mesmo dia, seria mais ou menos o que aconteceu no ano passado, no dia 18 de maio, no chamado Joesley Day, quando teve aquele vazamento dos áudios de conversa entre o presidente Temer e o Joesley. A bolsa caiu mais de 10%, acionou circuit breaker, ela fica fechada meia hora, volta novamente, se cair 15, fica fechado mais uma hora, volta novamente, se cair 20, talvez até caísse tudo isso, não dá para saber. Ela ficaria fechada por um período determinado ali pela B3 e marcaria uma data, ou no mesmo dia ali, horas depois, para ela reabrir. A questão é que não dá para saber o quanto que a bolsa iria cair. E nem como seria isso, seria no mesmo dia, se não seria, mas provavelmente teria uma queda bem significativa. Até porque fundos de investimento eles têm mandatos de volatilidade. Ou seja, depois que chega num certo patamar de queda, eles são obrigados a vender parte da posição para preservar a posição do fundo. Eles têm que se explicar para os cotistas. Não dá para perder 15% em um dia, achando que o cotista vai se comportar de maneira normal e vai deixar o dinheiro paradinho lá tranquilamente. Até porque o perfil de quem investe em fundo, por exemplo, é de não querer se preocupar em entender do cenário. Então eles terceirizam essa atividade. Aí se os fundos programam ordens de venda automáticas, por exemplo, com 5%, esse fundo quando batesse 5% ia vender uma quantidade de ativos. Aí, como ia vender às vezes uma grande quantidade, a bolsa ia cair por conta disso, muito mais gente vendendo do que comprando, já que as pessoas não querem entrar agora com um cenário de queda. Aí outros fundos teriam suas ordens também ativadas e quando a gente visse ia virar uma avalanche de ordem de venda e por isso a bolsa poderia cair bastante. E a consequência disso, num curto prazo pelo menos, é que a bolsa ficaria menos atrativa em comparação com o que ela é hoje. Sobretudo se ao mesmo tempo os juros da renda fixa estiverem subindo. E provavelmente a gente vai ver os juros da renda fixa subindo daqui a algum tempo.
Então isso seria um baita tiro no pé do mercado no momento em que a gente está, sabe, numa conjuntura boa, porque as taxas de juros estão baixas, então o brasileiro que era acostumado a ser rentista, ali, colocar só o dinheiro na renda fixa esperando o retorno, sem correr nenhum tipo de risco, estava caminhando mais para a Bolsa de Valores, e a gente pode ver uma interrupção nesse processo. E apenas para mostrar, né, como o nosso mercado de capitais ainda tem muito a evoluir, nesse ano o número de empresas que abriram capital foram 6 no mercado de capitais americanos, até agora 120. Aqui a gente tem menos de 400 empresas ali sendo negociadas, né? 300 e poucas ali com liquidez. No mercado americano são mais de 2.000. Tá? E eu estou comparando com o maior mercado do mundo, mas a gente fica atrás de outros mercados, de países com menos população que a gente, mercado australiano, a gente fica atrás de todo esse pessoal. E só um exemplo de como essa falta de tributação poderia favorecer, da maneira que favorece hoje a Bolsa, é a gente pensar no que está acontecendo com criptomoeda. Muitos brasileiros investem em criptomoeda hoje, né, ou ficam fazendo trade em cima disso, porque eles conseguem fazer isso com certo anonimato, às vezes fazem até no exterior de maneira mais tranquila do que seria investir no exterior de fato, e a gente tem mais de 1,5 milhão de brasileiros mexendo com criptomoedas por conta de ausência de tributação, embora haja tributação, é que eles estão fugindo disso, enquanto na Bolsa de Valores a gente tem, até o momento, 660 mil CPFs operando. Então, uma discrepância muito grande entre um mercado que existe há bastante tempo, só o índice Bovespa, por exemplo, foi criado em 68, a nossa Bolsa, a Bolsa de São Paulo, ela data do final do século XIX, ou seja, já tem mais de 100 anos de negociação e não vai para frente, sendo que o Bitcoin, por exemplo, que é a moeda de maior valor de mercado, surgiu no final de 2008 e início de 2009. Pô. Então, uma coisa muito mais moderna, tem muito mais representatividade por conta dessa questão do imposto. Só que se tratando só de Bolsa, é lógico, pelo que eu falei aqui, que o cenário seria negativo no curto prazo, mas depois a Bolsa iria se adaptar. Várias empresas, ao invés de distribuir dividendos, poderiam distribuir mais juros sobre capital próprio, né? Qual é a diferença disso? Os dividendos saem da última linha ali, do lucro da empresa. E aí, se criasse uma tributação ali, elas teriam mais benefício em distribuir proventos através de juros sobre capital próprio. Porque ao invés de sair da última linha, a empresa lança isso como uma despesa e reduz o lucro para pagar menos impostos no futuro. E a gente já paga, como investidor, imposto de renda na fonte, a alíquota de 15%, nesse juros sobre capital próprio. Então mudaria pouco. Se mantivesse essa questão de poderem pagar juros sobre capital próprio, né, se o governo deixasse isso continuar acontecendo. Mas o impacto maior não está nem na Bolsa de Valores, tá, gente? E muita gente não se atenta a isso. O impacto está também em toda a cadeia de empreendedores que a gente tem aqui no Brasil, já que muitos empreendedores tiram dinheiro como um prolabore e quando a empresa está dando lucro, depois de pagar todas as despesas, os impostos, eles tiram também o lucro. Agora, se começarem a tributar isso aí e afetar muita gente, a maior fonte de arrecadação para o governo seria, inclusive, não de empresas da Bolsa, mas das pequenas e médias empresas, sendo que tem muita pequena e média empresa com a corda no pescoço. E eu acho que é meio ingênuo acharem que a gente vai aumentar o imposto sobre lucros e dividendos das empresas e não vai ter nenhum efeito, né, no mundo real. Imagina um empreendedor que ele está suando para tirar como lucro e dividendo R$1.000 por mês. De repente, aquilo é reduzido em R$150 e ele não consegue mais pagar as contas. Com o tempo, ele vai ter ou que aumentar preços e quem vai pagar o imposto no final é o consumidor, ou vai ter que diminuir a equipe, vai ter que demitir gente. Então, quais os efeitos disso? A gente não conhece, mas o efeito único não é só aumentar a arrecadação, sempre vai ter uma contraparte. Eu acho que nesse ponto a contraparte é extremamente negativa, é afetar justamente quem gera emprego no país, pequena e média empresa. E tudo isso para não resolver o problema, né? Porque o nosso problema não é que a gente arrecada pouco, a gente arrecada pra caramba. Inclusive, se for pensar no tanto de imposto que a gente paga para o retorno que a gente tem, a gente paga muito imposto, né? Porque a segurança é ruim, a educação é ruim, a saúde pública, toda essa parte assim está muito aquém do que deveria ser frente à arrecadação. E arrecadar mais vai ajudar em alguma instância o governo, mas a questão é que a gente gasta muito e gasta mal. Então, na minha opinião, né, o impacto dessa questão de tributar lucros e dividendos para a Bolsa seria horrível no primeiro momento, mas com certeza geraria até oportunidades de comprar boas ações a preços muito baixos, já que a Bolsa tem esse funcionamento bipolar de um otimismo irrefreável para um pessimismo injustificável, então teria oportunidade, né, nessa terra arrasada e a Bolsa depois iria se adaptar a esse mecanismo, mas para as pequenas e médias empresas, o empreendedorismo no geral no Brasil, acho que seria bem, mas bem ruim mesmo, né? Então fique de olho nessa questão se realmente vier a se concretizar. Eu espero que vocês tenham entendido mais quais seriam os prováveis impactos, já que a gente está falando de um terreno futuro, talvez seja só promessa de campanha, então não dá para saber, né, gente? Mas esse seria um cenário que poderia
dia vir a acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no Você Mais Rico para ficar a par das novidades, me siga nas redes sociais e é isso. Um grande abraço e até a próxima.